Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Gente, é rogar a Deus, não é, que encha o nosso dia de muita paz, de muita alegria e de muita saúde espiritual também. Hoje nós vamos fazer um estudo importantíssimo. E é tão importante e tão amplo que nós vamos dividir em duas etapas, hoje e no sábado seguinte. Nós vamos estudar aqui, gente, sobre a atuação das equipes espirituais, que são espíritos mais evoluídos, mais bem preparados no campo do intelecto e da moral, que se reúnem em equipes e com a determinação divina atuam no mundo material, nos auxiliando em nossa jornada de evolução. Dizem os espíritos assim, que essa intervenção das equipes espirituais em várias áreas da atuação humana é um dos maiores exemplos da misericórdia divina e também do grau de organização que preside o mundo espiritual. Então, fiquem atentos, o estudo é muito bom e vamos trazer aqui muitas informações importantes exatamente sobre a atuação dessas equipes espirituais no nosso mundo físico de provas e expiações. Veja a frase de Emmanuel como é importante para iniciar o nosso estudo. Emmanuel diz assim: toda vez que te entregas ao bem, 1000 mãos invisíveis se colocam em teu favor. Então já percebam, gente, que em toda tarefa que nos colocamos a serviço do bem, não estamos sozinhos. Emmanuel esclarece muito bem. 1000 mãos. Simbolicamente é isso, gente. As equipes espirituais estarão ajustadas ao nosso pensamento de servir no bem e vão sim nos auxiliar em tudo que for possível. Então vamos baseando o nosso estudo de hoje sobre essa intervenção, a questão 459 do Livro dos Espíritos nos traz muito bem a profundidade e a dimensão dessa influência espiritual em nossas vidas. Veja a questão 459 que diz assim, Kardec pergunta ao Espírito de verdade, os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta, muito mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Gente, a pergunta é importante e a resposta mais importante ainda. Eles dizem assim, nós influenciamos na vida de vocês muito mais do que vocês imaginam. Na prática, somos nós quem vos dirigimos. Gente, mesmo respeitando o nosso livre-arbítrio, Deus jamais nos deixou sozinhos aqui nesse plano de provas e expiações, onde nós estamos aqui, qual o sentido da existência? É evoluirmos, não é? E nunca estivemos sozinhos. Sempre as equipes espirituais estão ao nosso lado, nos impulsionando, nos auxiliando, nos inspirando em tudo aquilo que é bom e que seja útil. Tá certo? Então nós vamos falar agora, começar a aprofundar nosso tema sobre a atuação dessas equipes aqui no mundo espiritual em vários segmentos. Eu trouxe como primeiro, gente, a atuação das equipes espirituais nas reuniões mediúnicas. É um tema muito importante e veja o que diz a espiritualidade amiga aqui. As reuniões mediúnicas sérias e bem preparadas contam com equipes espirituais especializadas que atuam como? Então veja a atuação da equipe espiritual numa reunião mediúnica. Então se reúnem os médiuns materiais e na ambiência espiritual essas equipes estão para várias atividades na reunião mediúnica. Vamos lá. São preparadores e harmonizadores do ambiente. Então, muito antes da equipe material chegar para uma reunião mediúnica, essas equipes de espíritos já especializados e preparados
atuam, não é, na harmonização da sala, na asepsia e ajudando o que, gente? A preparar todo o ambiente para que as reuniões aconteçam com equilíbrio e com segurança, não é? Então, quando nós chegamos na casa espírita para uma reunião mediúnica, aquele ambiente já está previamente preparado pelas equipes espirituais. Eles também estão como amparadores dos médiuns, os ajudando a equilibrar as energias e protegê-los contra desequilíbrios fluídicos. Então veja, eles atuam também, além de preparar todo o ambiente, atuam diretamente em cada médium da tarefa, equilibrando as energias dos médiuns, porque nós estamos chegando da rua, não é? Nos colocamos numa reunião mediúnica e o equilíbrio psíquico-energético contamos sim com a ajuda das equipes espirituais, que equilibram as energias e protegem os médiuns contra desequilíbrios fluídicos, ou seja, no momento em que ali estejam também espíritos sofredores, eles tratam de equilibrar e evitar que os médiuns, já desde o momento que começa a reunião, já estejam ali recebendo cargas fluídicas negativas nesse momento de início da tarefa ou mesmo durante. Eles fazem essa proteção dos médiuns. Outra ação, gente, essas equipes espirituais atuam como socorristas de espíritos sofredores, conduzindo esses irmãos até a reunião mediúnica para que passem por esclarecimentos e acolhimento fraternal. Então veja que atuação importante. Preparam o ambiente, protegem os médiuns, trazem os espíritos sofredores para o esclarecimento. Tudo isso, gente, é a atuação da equipe espiritual no trabalho mediúnico. E aí eu trouxe aqui do Espírito Emmanuel, baseado na obra Colaboradores Invisíveis, que é o capítulo da obra Seara dos Médiuns. Emmanuel diz assim acerca da reunião mediúnica. Ele diz: toda reunião mediúnica de caráter evangélico é assistida por benfeitores que ali se fazem presentes com o fim de socorrer os necessitados, instruir os ignorantes, esclarecer os indecisos e fortalecer todos aqueles que lutam. Então, essas colocações de Emmanuel nos diz com muita clareza sobre a influência das equipes espirituais, aquilo que nós detalhávamos há pouco, nas reuniões mediúnicas. Aí diz a espiritualidade esclarecendo: por isso, cumpre-nos compreender que, ao nos reunirmos em nome do bem, estamos sob a assistência de emissários do Senhor, é o que esclarece Emmanuel, que não apenas observam, mas cooperam conosco, inspiram nossos pensamentos, protegem-nos contra investidas inferiores e nos amparam em silêncio. Então veja que atuação maravilhosa das equipes espirituais numa reunião mediúnica. Tudo isso que Emmanuel disse, todo esse resumo que Emmanuel fez, é exatamente o mais importante da gente compreender que não estamos sozinhos. Deus, na sua infinita misericórdia, nos manda esses instrutores do bem para nos dar todo o apoio, mas como diz Emmanuel, numa reunião mediúnica evangélica, voltada ao bem. Então, a serviço do bem, Emmanuel já dizia lá no início do nosso tema: 1000 mãos vêm colaborar conosco no nosso desejo de servir no bem. A reunião mediúnica séria tem o propósito de que, gente? Socorrer encarnados e desencarnados que estejam vivenciando suas dificuldades. Contamos sim com a equipe espiritual. Outra ação, gente, das equipes espirituais, não menos importante, eles atuam com muita profundidade nos hospitais e junto a médicos e profissionais de saúde. Então vamos detalhar um pouquinho sobre isso. No ambiente de hospital, gente, a espiritualidade diz assim:
Eu fui me basear em obras de André Luiz, como Missionários da Luz, Nosso Lar e Ação e Reação. Aí os espíritos dizem que nos ambientes de saúde, equipes espirituais médicas atuam em cooperação com os profissionais encarnados. Então veja que maravilha de entendimento. Todo grupo, sejam de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, todos aqueles que se colocam na área da saúde vão contar, sim, o tempo todo, gente, com a presença desses instrutores espirituais, médicos, enfermeiros, caravaneiros do bem, que em equipe chegam nos ambientes de hospitais e passam a atuar diretamente, em sintonia mente a mente, com os profissionais encarnados da área da saúde. Então, olha, amparam pacientes em leitos, principalmente aqueles em estado grave ou em momento de desencarne. Então, gente, no momento em que os médicos da matéria mapeiam aqueles pacientes mais graves, os colocam nas unidades intensivas, não é, de cuidados, principalmente esses pacientes mais graves, estarão contando com a atuação muito mais precisa das equipes espirituais. Mas o que ressalta a espiritualidade? Inclusive, atuando naqueles que estão prestes a desencarnar. Então, gente, guardem isso. No ambiente hospitalar, a população de encarnados não é grande, num grande hospital mas a de desencarnados é muito maior. O ambiente de hospital, eles dizem assim, é um movimento de intensa atividade. A grande maioria de todos nós enxerga essa grande atividade na área material, mas a grande atuação e a intensidade dessa atuação se faz muito maior ainda no plano espiritual, em socorro dos encarnados que estão ali enfermos ou prestes a desencarnar. São essas equipes espirituais responsáveis pelos ambientes de hospitais, tá certo? Da área da saúde, que tratam de auxiliar aqueles pacientes graves que vão desencarnar para o seu desenlace, o seu desenfaixamento da matéria. Então, além de eles promoverem o corte desses laços fluídicos, também protegem o ambiente contra espíritos sofredores, vampirizadores, que nesse momento de desencarne poderiam aproveitar desse momento de fragilidade e ainda trazer algum prejuízo àquele irmão encarnado que já está deixando o plano material. A equipe espiritual, então, atua intensamente na proteção e no amparo. Ajudam em processos de cirurgias, atuando junto a médicos, auxiliares, enfermeiros e toda a equipe material. Então, muitas vezes, gente, os médicos já conversaram comigo, alguns médicos amigos que dizem assim: Rob, sou cirurgião. Muitas vezes, quando abro o paciente, surgem situações que nem sempre estavam previstas, não é? Ou de um sangramento, ou de uma área afetada que os exames não tinham mostrado com tanta clareza, e os médicos precisam tomar decisões acertadas. Mas o que é que o médico está fazendo ali, gente? Trabalhando a serviço do bem. Nessa hora, obviamente, os médicos materiais, muitas vezes, sem nem perceberem, estão mente a mente conjugados com as equipes espirituais que estão ali por determinação divina para dar apoio na hora dessas cirurgias. E em grande parte das vezes, o médico, estando também bem preparado, recebe essa inspiração, atua no paciente e as soluções acontecem. Quantos já deram esse depoimento? Olhe, me veio uma inspiração na hora, atuei e graças a Deus. E aí eles falam a verdade. Graças a Deus e às equipes espirituais, muitas cirurgias têm realmente o seu bom êxito, ou a grande maioria delas. Obviamente, tudo atendendo à determinação divina e o grau de merecimento desses pacientes
que estão em processo, né, de recuperação. Eu trouxe aqui então de algumas obras de André Luiz, como Missionários da Luz, falando um pouco dessa atuação na área de hospitais, não é? André Luiz diz assim: a medicina terrestre é instrumento da medicina espiritual. Os médicos do mundo, conscientes ou não, são inspirados pelos técnicos do plano superior para que a ciência humana avance e auxilie o progresso do espírito. Então veja, gente, que a fala dos espíritos exatamente dentro do nosso estudo. No ambiente de saúde, a equipe espiritual atua pelas mãos dos homens. Deus se serve dos homens preparados para socorrer quem? Os próprios homens, não é? Então as equipes espirituais se servem dos médicos para que essa atuação seja ampla, profunda e completa. E aí vai um alerta, né, para todos vocês que acompanham o canal e são da área de saúde, principalmente, gente, quem está lidando com a vida humana, com o psiquismo, preparem-se adequadamente para atuar em favor do bem, para atuar salvando vidas. E o que é preparar-se? Faça uma oração, não é? Reconheça de que a medicina humana já avançou bastante, mas não pode prescindir da medicina espiritual, que através dos mensageiros do bem atuam por essas mãos materiais a serviço da saúde dos próprios homens. Então, médicos, enfermeiros, auxiliares, antes de colocarem-se naquele plantão, naquela emergência, naquela sua atuação, façam o seu preparo, não é? Ore a Deus, diga: meu Deus, que eu possa contar no dia de hoje com os amigos espirituais a me socorrer e me auxiliar nas minhas atividades. Gente, é um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou mesmo um diálogo com Jesus, com os bons amigos espirituais, sobre aquele dia que está começando na sua atuação a serviço da saúde dos seus semelhantes. Então, gente, esse estudo se divide entre hoje e no próximo sábado. Falamos aqui um pouco mais detalhadamente sobre a atuação das equipes na área mediúnica, na reunião mediúnica, e como também na área da saúde. É um tema belíssimo, pulsante, e obviamente a gente não esgota em 15, 18 minutos. Volto a dizer, gente, isso é apenas para que vocês se estimulem a estudar e tenham a compreensão de forma definitiva do quanto Deus é misericordioso e bom, não é? Que permite que essas equipes cheguem até nós, nos auxiliando em qualquer área de nossa jornada evolutiva. Espero que tenham gostado do estudo, que Deus nos abençoe, divulguem bastante, gente, incentive as pessoas a se inscrever no canal e, se gostaram, por favor, deixem aqui o seu like. Mandem suas dúvidas, sugestões, e devo dizer, esse tema, que se desdobra em duas partes, foi justamente sugestão de uma pessoa que estuda no nosso canal, escreveu para mim e sugeriu esse tema. Então, atentem para isso, sugiram outros temas que a gente também prepara e traz aqui no canal. Deus assim o permitindo, próximo sábado estaremos juntos.